Olá pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Flávia e esse é mais um vídeo para o canal Espaço dos Vitais. Sejam todos bem-vindos porque o assunto hoje é muito sério, gente. Hoje nós vamos falar sobre pimenta, isso aí. Muita gente tem dúvida em relação ao cultivo de pimenta. O que fazer para ter um vaso como esse, né? Cheio de pimenta aí, bem bonito. Então fica nesse vídeo que eu vou dar dicas para vocês, dicas ótimas para você sempre ter a sua pimenta aí bonita, né? Então não sai daí, tá bom? Então, gente, aqui eu separei alguns pés de pimenta e algumas espécies também para vocês. São espécies que nós temos aqui na nossa floricultura, né? Como eu falei para vocês, a gente cultiva pimenta e a gente vende aqui. E muita gente vem até nós para comprar pimenta e muita gente reclama a respeito da dificuldade que tem de cultivar pimenta, gente. Então, olha só, vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês essa espécie aqui que nós temos, que a gente chama de pimentinha de cheiro. Ela é bem parecida com um pimentão, ela não é picante, ela só tem um sabor muito bom, né? Então a gente põe na comida e essa pimenta eu gosto demais, até para usar como tempero, tá, gente? Eu gosto demais, meu marido também, então aqui em casa a gente sempre usa. Essa é a pimenta de cheiro, né? Aqui eu tenho uma muda de pimenta de cheiro, elas vêm do fornecedor assim em muda, mas o meu marido ele também planta, tá bom, gente? E olha só, aqui as mudas, inclusive, já produz aqui. Então, se a sua pimenta não tá produzindo frutos ou não tá dando aí nenhuma pimenta, algum problema ela tem, né? Pode ser falta de nutrientes, pode ser falta de sol, pode ser falta de água. A gente vai ver nesse vídeo, né? O que a sua pimenteira precisa para começar aí produzir, porque essa é uma muda e já tá produzindo, gente. Essa aqui, gente, pequenininha, amarelinha, é uma pimenta que ela é um pouco picante, ela é um pouco forte e é muito usada também para tempero, principalmente na região nordeste. Pimenta cumari, o nome dela, e também é muito cheirosa, é muito usada na culinária. E nós também temos a cumari plantada no vaso e também temos a famosa pimenta biquinho, tá, gente? A pimenta biquinho, ela também é muito conhecida. Ela não é picante, ela é inclusive doce, tá bom, gente? Doce, gostosa. E o que eu recomendo para você cultivar na sua casa hoje seria, se eu fosse recomendar, eu recomendaria ou a pimenta biquinho ou a pimenta de cheiro, que são duas pimentas que produzem bastante e não tem tanta dificuldade para você cultivar. Então, gente, fica ligado aí que eu vou passar rapidinho umas dicas aqui para você. Todas as pimentas, quando elas vêm do fornecedor ou quando você leva ela da floricultura para sua casa, normalmente ela vai assim, como essa, por exemplo. Ela vai cheia de frutos e ela vai no vaso. E você normalmente observa que o vaso não é o tamanho ideal, né, para a tua pimenta. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você hoje no cultivo da pimenta é a questão da rega da sua pimenta, né? O tanto de água que você vai colocar nessa pimenta, né? O que muita gente se engana, porque a pimenta, ela gosta de água, tá bom, gente? A primeira dica que eu dou para vocês é a rega da sua pimenteira ou do seu pé de pimenta, né? A pimenta, ela precisa estar com o substrato sempre úmido, não é encharcado, gente, é úmido, porque a pimenta, ela gosta de água. Então, você vai lá, né, usando o dedo, que eu sempre ensino isso aqui, você vai colocar o dedo no substrato dessa suculenta não, gente, dessa pimenta. E se você observar que o substrato da tua pimenta tá
seco, você vai regar a tua pimenteira. Gente, eu sempre falo isso aqui, é rega abundante. Estamos falando de rega abundante. Vou colocar dentro da bacia aqui, para dar um exemplo para vocês, né? Para não cair na mesa. Mas você vai pegar o regador e você não vai ter pena de molhar essa pimenta. Não é uma colher, não é meio copo. Olha só, você vai regar até você ver que tá caindo água por baixo do vaso, no caso esse aqui. Essa é a rega certa para você fazer no seu pé de pimenta. E quando você vê que esse substrato tá todo molhado, pronto, parou de molhar. Não deixe ela também dentro de um recipiente com água. Não faça isso, porque isso vai favorecer o apodrecimento e podem aparecer fungos e podem aparecer caracol, lesma. Se você deixar a sua pimenteira num lugar muito úmido, ela vai ter fungo, porque a pimenta tem muita facilidade para ter fungo. Então, chegou da floricultura, observa se ela tá molhada. Se ela não tá, molhe a sua pimenteira para que ela ficar com o substrato úmido, tá bom, gente? Outra dica que eu quero dar para vocês, se você pegou ela e ela tá cheia de pimenta igual essa daqui, e você diz, eu vou trocar de vaso porque ela tá num vaso pequeno. Não troque de vaso por enquanto. Por quê? Se você trocar de vaso e a sua pimenta estiver cheia de frutos, provavelmente ela vai abortar os frutos, porque você vai mexer na raiz dela. Espere os frutos da pimenta ficarem bons. E qual é o ponto que a gente vê que o fruto da pimenta tá bom? Por exemplo, a pimenta biquinho, essa aqui é amarela. E a gente também tem a pimenta biquinho vermelha. Você vai ver quando a sua pimenta estiver começando a mudar de cor. Ela sempre muda do verde para o amarelo. Quando ela estiver mudando do verde para o amarelo, você pode cortar e usar sem dó, sem problema. E por que que a minha pimenta tá murcha? Se você vê que tem uma pimenta ali murcha, né? Como por exemplo essa aqui já tá murchinha, significa que essa fruta tá passando do ponto. E se você deixar ela na árvore, ela vai continuar sugando as forças do seu pé de pimenta. Isso pode fazer muito mal. Então, gente, é bonito um pé cheio de pimenta, carregado, é bonito. Mas o ideal é que você vá tirando os frutos quando eles fiquem maduros, quando eles fiquem bons. O ideal é você tirar esses frutos para não sobrecarregar esse pé de pimenta, entenderam? Então, quando você vê que vai começando a ficar amarelo, pode tirar e pode comer. Outra coisa que muita gente me pergunta quando vê pé de pimenta aqui, pode comer? Pode comer, gente. Mesmo aquela pimenta que você compra na floricultura, você pode comer. O que faz queimar da pimenta é a semente. É a semente dela que causa aquela queimadura, aquele ardor. Se você quiser fazer conserva, o ideal é que você tire a semente dela. Então, o primeiro passo a gente já fez, que foi regar essa planta, né? Foi regar ela. O segundo passo que a gente vai fazer é adaptar essa planta no sol, porque pimenteira gosta de sol, gente. Tem gente que usa para espantar inveja, tem gente que usa para espantar mal olhado. Eu não sei, depende muito da sua fé, do que você acredita, não é verdade? Mas se você quer ter essa pimenteira para usar ela como um amuleto, não deixe ela num local de muita sombra, porque ela vai sentir falta do sol. E a sombra vai fazer dar cochonilha, vai fazer dar pulgão, a sombra vai dar fungos. Então, a sua pimenteira, ela precisa de sol para produzir. Mas você não pode chegar direto da floricultura, que estava na sombra, e levar ela para o sol, para o jardim. Você vai ter que adaptar ela, né? Se você viu que ela veio de um lugar de sombra, leve ela para ficar no sol pelo menos 1 hora por dia. Não aquele sol do meio-dia, mas aquele sol de 9, 10 horas, 11 horas. É um sol que você pode deixar ela. E ao decorrer dos dias, você vai deixando ela cada dia mais, né? Hoje eu vou deixar 1 hora no sol. Amanhã eu vou deixar 2 horas. Depois de amanhã eu vou deixar 3 horas. Até que ela se acostume completamente no sol. Porque se você pegar da floricultura
levar direto para o sol, ela vai ter queimadura nas folhas, né? Eu sempre falo isso aqui. É igual você passar o dia todo dentro de um escritório e do nada você ir para a praia sem protetor solar. Não pode, né? Então a planta, ela também precisa de adaptação ao sol. Adapte a sua pimenteira no sol, porque ela no sol ela vai produzir muito mais pimenta, tá bom? E a última dica que eu quero dar para vocês é a seguinte: depois que essa pimenteira produzir, que você tirou as frutas para se alimentar, para comer, para fazer uma conserva, né? Tem gente que gosta de comer na comida ali, é muito bom mesmo, né? Se você já aproveitou os frutos dela e ela tá ficando feia, você vai fazer o quê? Você vai poldar a sua pimenta. Pode poldar sem medo, né? Cortar as pontas dela, tirar todas as pimentas e você vai então trocar de vaso, né? Pegue um vaso maior, pegue um substrato novo, adubo, pode ser esterco, humus de minhoca, misture nessa terra e plante novamente o seu pé de pimenta, né? Agora que você já poldou ele, já adubou e já está adaptado ao sol, ele vai produzir muito mais, gente. O pé de pimenta, ele cresce bastante. Ele cresce até 1 metro, 1,5 metros de altura. E ele pode produzir muitas pimentas. Então, eu desejo que esse vídeo tenha feito a diferença para você. E eu desejo que os seus pés de pimentas sejam sempre bonitos e vistosos. Não esqueçam, a coisa mais importante foi a primeira que eu falei, é a rega da sua pimenta. Engana-se quem pensa que pimenta não gosta de água. Pimenta gosta de água e precisa de água, porém um solo úmido e não encharcado, tá bom, gente? Então, pegue essas dicas todas, vai agora mesmo cuidar do teu pé de pimenta, põe ele no sol, põe ele num local bem iluminado, tá? Cuidado para não queimar ele. E é isso, gente, né? Tem muita pimenta gostosa, tem muita pimenta boa que você pode estar colocando um tempero de panela, que você pode estar fazendo conserva. Para quem gosta de pimenta, né? Isso é ótimo, maravilhoso. Tá bom, gente?